Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Vamos fazer um tutorial muito legal, que é para ensinar a você, amiguinho, a aceitar que você erra, né? Não ter uma visão determinista das coisas, a aceitar seus erros. E, por consequência, você vai ter os benefícios disso. Aceitar e assumir os seus erros, certo? Tá, primeiro de tudo, principal, você faz parte de uma comunidade, digamos assim, certo? Sendo você parte de uma comunidade, significa que existem trocas entre as pessoas. Ou seja, as pessoas trocam com vocês. Por exemplo, eu estou colocando a atenção que eu estou dando que vocês, essas palavras que eu estou dizendo, eu vi o interesse que vocês tiveram nesse tema, que é o tema desse vídeo, e vocês me dão a visualização, um agradecimento, se for útil, certo? Então, assim, saiba, primeiro, você faz parte de uma sociedade que faz trocas, que troca benefícios, certo? Segundo, certo? Você existe, mas também existem os outros. Ter consciência de que existem os outros, certo? Isso porque você não ter para você ter a noção bem ajustada de que você é uma pessoa que não é melhor ou pior do que ninguém, certo? Porém, só sob critérios, certo? Por exemplo, um exemplo básico é de um relacionamento, por exemplo. Pense numa pessoa que traiu, certo? Trair é um erro, certo? Tanto que a ideia de trair ou ser infiel, certo? Ou então no trabalho as pessoas cometem um erro. Assim, se percebendo disso, você vai ver que tem que se fazer as coisas de tal modo. Tem normas, tem referenciais, certo? Como, por exemplo, etiquetas, sei lá, um modo de fazer um serviço, certo? Um código moral, que a ética se discute, e por aí vai. Então há modo de fazer as coisas. E faz parte de uma sociedade e que você compartilha coisas, faz trocas com os outros, erros acontecem, porque ninguém é perfeito. E aí volta-se aquilo, ninguém é melhor do que ninguém, tirando segundo critérios. E mesmo gente que acerta na maioria das vezes, de vez em quando erra. É que nem quando dizem que tem um gol espetacular, alguém diz: esse é o gol que Pelé não fez, certo? Então, assim, se o maior jogador de todos os tempos não fez tal gol, um gol tão bonito, e outro jogador que com certeza com bem menos gols que ele fez, significa que você que é menos que o Pelé vai também cometer erros, invariavelmente. Somos humanos. E é aí que tá, certo?
Primeiro, entenda que certas coisas, por exemplo, são processos. E quando se entende que são processos, você entende que aí tem sua parte. E quando você erra, você deve olhar tudo, todo o processo. Ou pelo menos o que estiver perto de você. Ok? Então, olhe. Certo? E nisso você avalia. E aí, quando você for ver, por exemplo, numa linha de montagem, o cara 1 errou. O cara 2, o cara 3 não errou. O cara 4 não errou. O cara 2 errou. O cara 2 sou eu. Então significa que você errou. Certo? E isso é descobrir o seu erro. E quando você descobre o seu erro, você vai sentir vergonha. E é para sentir vergonha, certo? Porque o erro ou seja, é algo que não deveria acontecer. Entendeu? E como é vergonha, você quer esconder. Então, não esconda. Fale o seu erro, certo? Admita ele, certo? Não se esconda. E não coloque a culpa nos outros. Eu sei que a culpa é sua, você põe quem você quiser, mas deixe a culpa consigo. E assuma essa culpa, certo? Então, certo. Então você vai fazendo isso periodicamente, como eu digo, sempre exercitando isso. Não consegui fazer um trabalho bem feito porque eu não tenho a peça de tal marca. Ou então o Carlos errou e o Matias também erraram. Não foi só eu. Não, admito seu erro. Não ponha a culpa em ninguém, não seja determinista. E veja o que você fez, que é aonde você errou, certo? Depois, não se envergonhe disso. E se alguém perguntar se houve um erro, você diz: sim, eu errei, certo? Não precisa dizer, eu errei, eu deixei tal coisa estragar, por exemplo, um entregador que se atrasou de um alimento perecível, disse, eu deixei o negócio estragar e por aí vai. Não precisa, mas se perguntarem, você fala, certo? Alguma dúvida, pode enviar e-mail ou direct. Obrigado.